Alfred Isaac Middleton e Percy Fawcett, ambos foram exploradores do final do século XIX. A vida deles mostra alguns paralelos interessantes. Ambos estavam na selva em busca de civilizações submersas e cidades secretas, quando desapareceram sem deixar rastros, e deixaram para trás apenas uma câmera e fotos de lugares bizarros e nativos que você certamente nunca viu antes. Até hoje, os especialistas discutem se as fotos e relatos dos dois aventureiros e exploradores são autênticas e, no caso de Alfred Middleton, chega-se até a duvidar que ele realmente tenha existido. As histórias e imagens que ambos os homens deixaram para trás, para a posteridade, parecem fantásticas demais, loucas demais e muito fora da realidade. Antes de lhe mostrarmos o que Alfred Middleton e Percy Fawcett descobriram na selva, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Se você também ativar o sininho de notificação, é certo que você não perderá nenhum de nossos últimos vídeos sobre temas bem interessantes em torno de mistérios não resolvidos e descobertas fantásticas desta terra. Alfred Isaac Middleton. Segundo os historiadores de hoje, acredita-se que Alfred Isaac Middleton nunca existiu. O homem apareceu repentinamente nos relatos do famoso escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle. Para aqueles que não sabem exatamente quem é este, Sir Arthur Conan Doyle foi o autor das famosas aventuras de Sherlock Holmes e o seu amigo Dr. Watson. Sir Arthur Conan Doyle supostamente possuía uma documentação muito abrangente sobre a vida e o desaparecimento do explorador e aventureiro Alfred Isaac Middleton. O próprio assistente do escritor era um explorador apaixonado. Através de Sir John Morris, as reportagens acabaram também chegando às mãos da revista Smithsonian Magazine, que inicialmente publicou muitos dos textos e fotos sem duvidar de sua autenticidade. A história de Alfred Isaac Middleton pode parecer verdadeiramente fantástica. Diz que o britânico, sem nenhuma posição ou nome em particular, viajou principalmente na Ásia no final do século XIX. Lá, ele abriu caminho através das densas florestas tropicais em busca de lugares secretos, tesouros e cidades lendárias perdidas. Uma de suas últimas viagens levou o aventureiro a uma área remota da China. Ali, o destino do caçador e explorador de tesouros era uma cidade mística chamada Daolitu. Segundo os relatos do ex-assistente Sir Arthur Conan Doyle, o caminho levou o aventureiro a uma rota ao longo de um lago chamado Lop. O lago ainda existe até hoje, exceto que secou quase completamente no século XXI. O lago Lop Salt está localizado na margem oriental da bacia do Tarim, entre os desertos de Taklamakan e Kumtag, na parte sudeste da província chinesa de Xinjiang. Daolitu era, segundo as lendas, uma fantástica cidade dourada que se dizia conter uma figura feminina mística que vinha diretamente da Atlântida. Alfred Middleton nunca retornou desta última missão. Tudo o que restou para a posteridade do enigmático aventureiro foi sua câmera e vários relatos de seu desaparecimento. A história mais cativante conta que Middleton foi capturado por nativos que queriam evitar que os britânicos saqueassem tesouro de sua cultura. Foi nesse cativeiro que se supõe que Middleton tenha então morrido. A câmera da aventura. O que restou foi a câmera fotográfica da aventura e as fotos nela contidas já impressionavam as pessoas no século XIX. Naquela época, ninguém duvidava da autenticidade dos relatos e fotos. Era a época das descobertas mais loucas. Na época da colonização, as pessoas constantemente viam fotos de animais, de raças humanas ou de cidades fantásticas nunca antes vistas. Só nos dias de hoje é que estas imagens têm sido cada vez mais criticadas, porque parecem estranhas demais para serem reais. As imagens que você vê aqui não são da última missão de Middleton, na bacia do Tarim, na China. Estas imagens foram muito provavelmente tiradas nas densas selvas de Sumatra. Em Sumatra, diz que o explorador cultivou contatos intensivos com os nativos e procurou cidades afundadas e tesouros nas regiões mais remotas. Na época de Middleton, estes estranhos edifícios eram habitados por uma raça de pessoas que pareciam tão estranhas quanto suas moradias. As edificações deste assentamento parecem ter se fundido com seus entornos de uma forma maravilhosa. Construções de arranha-céus que parecem ter sido construídas sobre palafitas longas ou a partir das raízes, assim como construções que se assemelham a templos ou moradias em forma de cogumelos de vários andares. A arquitetura e a construção parecem verdadeiramente fora deste mundo. É semelhante com um nativo, que tem uma cabeça em forma de ovo marcante, um rosto cabeludo e um nariz enorme e também achatado. Outras fotos mostram seres humanos muito cabeludos, semelhantes a criaturas. Mais tarde, as fotografias foram examinadas várias vezes e sua autenticidade questionada.
Atualmente não se conhece nenhuma cidade ou pessoas parecidas com estas imagens em Sumatra. Embora esta ilha ainda tenha milhares de quilômetros quadrados de terra de selva densa e áreas onde quase nenhuma pessoa vai, os historiadores atuais e especialistas asiáticos acreditam que podem descartar com segurança a possibilidade de que estas edificações e pessoas alguma vez tenham existido. Mas estas fotografias mostram que isto não é necessariamente verdade. As estranhas edificações em forma de cogumelo se assemelham às edificações de tufos em Capadócia. Também, as edificações na Turquia atual parecem estar fora deste mundo, mas sim, estão aqui sem dúvida. Na Capadócia, as edificações não haviam sido cobertas por uma selva densa. Foi fácil para os arqueólogos contemporâneos encontrá-las e os cientistas puderam, sem dúvida, declará-las genuínas. Fotografias como esta e esboços que dizem ter vindo do próprio Middleton têm uma grande semelhança com as construções de uma cultura indonésia que se estabeleceu na ilha vizinha de Java. Os templos hindu Prambanan, juntamente com o complexo de templos budistas Borobudur, pertencem ao reconhecido patrimônio cultural mundial deste mundo. Como você pode ver, na câmera do aventureiro Alfred Middleton, não é tão fácil descartar a possibilidade de que estas fotos não são autênticas. Que interesse teria um homem em forjar fotos se ele próprio desaparece no século XIX e nunca procurou a atenção do público? Diz que Middleton só estava interessado em aventura e ouro. Alegadamente, ele havia recuperado tesouros incríveis durante suas viagens em Sumatra e os escondeu em algum lugar em artefatos semelhantes a caixões. Até hoje, aventureiros e curiosos buscam o tesouro de Alfred Isaac Middleton, mas sem sucesso até o momento. Percy Fawcett. Busca pela cidade de Z. Que Percy Fawcett realmente existiu é um fato histórico estabelecido. Percival Harrison Fawcett nasceu no sul da Inglaterra em 1867. No início do século XX, várias expedições o levaram para as selvas da América do Sul. Ele deveria realizar ali o trabalho de topografia em nome da coroa britânica. Entretanto, experiente soldado e ex-agente do Serviço de Inteligência Secreta, precursor também do MI6, teria se interessado cada vez mais por coisas fora de sua real missão na América do Sul. Os nativos contaram a Fawcett muitas histórias sobre cidades misteriosas e culturas perdidas. No Brasil, a lenda da cidade de Manoa despertou interesse particular de Fawcett. Um cacique dentre os índios, Nhambiquara, havia descrito este lugar como uma cidade de pedra, ou cidade negra. Dizia-se que a cidade em ruínas estava escondida sob a selva, em uma planície no Mato Grosso, perto do rio Xingu. Nos arquivos do Rio de Janeiro, Fawcett comprovadamente procurou por muito tempo pistas sobre a misteriosa cidade. Ele mesmo chamou apenas de Z. Com um documento de 1753, que continha outro relato de marinheiros e aventureiros portugueses que haviam partido para o interior em 1743 para explorar a floresta tropical em busca de minas de ouro e prata, Fawcett partiu em sua busca. Nos anos seguintes, Percy Fawcett continuou a trabalhar oficialmente para a coroa britânica, ao mesmo tempo em que levantava financiadores para uma busca privada da misteriosa cidade Z. Em 1920, ele partiu em uma 7ª expedição para a região do Mato Grosso. Percy Fawcett nunca mais voltou desta então viagem. Na selva, diz ter surgido uma disputa entre o excêntrico Fawcett e os seus homens. Depois que 3 dos seus seguidores o abandonaram, Fawcett teve que seguir o seu caminho com 2 seguidores restantes e então desapareceu. Várias buscas foram mal sucedidas até 1927, quando apareceram crachás de identificação das caixas de expedição de Fawcett entre uma tribo indígena. De acordo com as histórias, Fawcett e seus homens haviam sido mortos pelos nativos. Ele chegou em 1906, quando viajou para mapear então a Amazônia e foi organizado pela Royal Geographical Society, atravessando a selva e chegando a La Paz, na Bolívia, em junho do mesmo ano. As fantásticas fotos de Fawcett. Por fim, tudo o que restou deste aventureiro foram algumas histórias selvagens e fotografias. Diz que estas fotos vêm do espólio do homem que passou mais de 10 anos em uma busca intensiva à procura de tesouros nas florestas da selva da América do Sul. Além dos nativos de aparência estranha, se pode observar relevos com esculturas mostrando cenas com artefatos que lembram discos voadores e figuras em trajes espaciais. Outra foto mostra um animal amarrado até então desconhecido, que sem dúvida se parece com um dinossauro. Rumores têm surgido constantemente de que ainda existem descendentes de dinossauros ou espécies de lagartos muito raros e até então desconhecidos nas áreas mais remotas da região amazônica. Tudo isso é possível, no entanto, a autenticidade destas imagens também foi questionada.
Em várias ocasiões, especialistas afirmaram que as fotos não vieram do espólio oficial de Percy Fawcett e foram criadas muito tempo depois. Por isso, até hoje ainda não acreditaram 100% na veracidade destas imagens. A verdade por trás das Cidades Perdidas. Pode-se maravilhar ou sorrir com a autenticidade das fotos de Alfred Middleton e Percy Fawcett, mas o fato é que já foi encontrada toda uma série de cidades e lugares incríveis nesta terra que foram cobertas por uma densa selva durante séculos. A famosa cidade Khmer de Angkor só foi redescoberta em 1860 pelo filósofo e naturalista francês Henri Moreau. Naquela época, a cidade, que cobria vários quilômetros quadrados e que se diz ter abrigado uma vez até 100 mil pessoas, estava quase completamente escondida sob uma selva densa. É uma história muito parecida com Sidiria, a Fortaleza do Leão no meio da selva do Sri Lanka. Esta cidade também foi uma lenda por muito tempo, até que foi redescoberta por acaso. As entradas da cidade maravilhosa, situada em um planalto, estavam completamente cobertas pela selva. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que outras cidades perdidas e lugares misteriosos estejam escondidos nos vastos reinos da selva deste mundo. Na América do Sul, a região amazônica é a maior área de selva contígua e mais intransitável da Terra em termos de área de superfície. Até hoje, índios vivem nestas áreas que mal viram uma pessoa durante toda a sua vida e gostariam de mantê-la assim. No entanto, os exploradores continuam atravessando áreas remotas e florestas densas e descobrem coisas inclusive incríveis. Somente este ano, pesquisadores do sudoeste da Amazônia encontraram 11 assentamentos anteriormente desconhecidos da cultura Khazarabi. Os restos dos povoados do período entre 500 e 1400 d.C. são invulgarmente grandes e também complexos. Os restos dos escombros fornecem provas da existência de sistemas de canais e estradas que ligavam os locais com os povoados vizinhos menores. Hoje, esses locais estão no meio da selva, onde ninguém esperaria encontrar vestígios de antigas civilizações tropicais avançadas. Aparentemente, as cidades realmente existiam no meio da selva, com infraestrutura em um nível de desenvolvimento muito alto. Levantamentos a laser a partir do ar mostraram, em particular, 2 grandes complexos com um sistema de povoamento em 4 níveis e uma divisão em um distrito civil e um distrito cerimonial. Além de edificações e ruas, dizem ter havido pirâmides cônicas de até 22 metros de altura. Até hoje, o local é em grande parte coberto por uma selva densa. Atualmente não está claro se o local será escavado em busca de tesouros. Descobertas recentes como esta provam mais uma vez que ainda não sabemos tudo sobre esta terra e que os mundos escondidos continuam a vir à luz. Esperamos que você tenha gostado dessa excursão ao mundo dos aventureiros e das descobertas fantásticas. Naturalmente, ficaremos encantados em receber um like. Conte pra gente o que você acha dessas fotos dos exploradores Alfred Middleton e Percy Fawcett. Você acha que elas são reais?